Bom, então, respondendo a pergunta, que eu não sei se eu entendi direito, talvez você pudesse recolocar a questão, você lembra? Eu lembro sim, mas foi uma questão um tanto confusa, né? Já que você falou, né, que para ele, né, sempre as obras eles são esculturas, né? E você falou, inclusive, até da relação, né, entre planetas, pode ser algo que o Nelson chama de escultura. A minha pergunta era se qualquer coisa através da ação humana, né, como quando ele insere a espiritualidade, né, dentro das coisas, ele insere algo dentro da outra, mesmo sendo uma árvore ou até o Buda dentro do grafite, se qualquer ação em que qualquer coisa, né, que passe por uma ação humana se torna uma escultura, né? Se depende necessariamente da ação humana para que se torne uma escultura, e se é sempre assim, né, qualquer ação humana em cima de qualquer coisa se torna uma escultura, ou se para o Nelson não, né, precisa de uma busca por isso, né, tem que ter uma intenção por trás. Acho que ficou mais simples assim a pergunta. Não, claro que tem que ter uma intenção, porque o homem produz muitos objetos, né? Mas esses objetos, em geral, necessariamente a produção desses objetos ela é definida pela utilidade desses objetos, né? Então, não basta a ação de produzir os objetos, né? É preciso a ação, mas é preciso que essa ação seja uma ação que não seja definida pela utilidade, né? Não é, não é isso que está movendo a ação. Aí ele vai mostrar assim, que existem outras ações que não são movidas também pela utilidade, né? Então ele vai falar das ações que buscam a beleza, ele vai falar das ações que buscam o sagrado, e aí ele se coloca nessa série quando ele coloca a ação que busca a produção de uma obra de arte, né? É quase aristotélico, né? A finalidade ela tem uma importância muito grande, né? Quer dizer, na obra de arte, não, né? Quer dizer, na obra de arte não é claro qual é a finalidade, né? Exatamente. Quer dizer, na produção do utensílio, a finalidade é muito clara. Qual é a finalidade? O utensílio é produzido para dar conta dessa finalidade. Mas, então, a obra de arte é mais parecido com isso que o Agamben, né, esse filósofo italiano, né, chama de meios sem fim, né, meios sem finalidade. Né, é um meio, mas não para chegar a algum lugar. Então, é nesse lugar aí que se encontraria a arte. Né? Ela, nesse sentido, ela é parecida um pouco com o sagrado, né? Só que no sagrado, normalmente essas ações que envolvem o sagrado, elas são ações que são definidas coletivamente, que podem ser repetidas e constituir algo que a gente poderia chamar de uma religião. Mas no caso do artista, nem isso, né? Ou seja, não existe nenhum tipo de serventia religiosa desses objetos produzidos, nem dessas ações feitas. Realmente é aí que surge essa questão, né? Por que esse cara faz isso, né? E eu acho que quando nem esse cara mesmo sabe por que ele faz, é por isso que a gente pode identificar que então ali há algo que a gente pode chamar de arte, né? Isso quer dizer que todas essas explicações que eu estou dando aqui, que trazem tal, que o próprio trabalho dele fornece, então, essas explicações todas, essas informações, né, elas não explicam por que ele faz isso. Elas só explicam mais ou menos o que ele está fazendo, o que ele está articulando, mas ela não pode explicar para nós por que é que ele faz isso. Isso é da ordem do inexplicável, né? Assim, é como se ele soubesse por que ele é um artista, ele não sabe, né? Então, aí tem um elemento muito interessante, né? Que é
Por que o Nelson faz isso? Por que o Nelson está fazendo essa reconstrução do cosmos, ou uma construção de um cosmos, né, de um mundo, de um universo? Né? Quer dizer, isso é uma questão, o porquê disso é uma questão opaca. Ninguém sabe, nem ele mesmo sabe. Né? Mas o que é interessante para nós é a gente entender que esse fazer dele, que não se sabe direito qual é a finalidade, mas ele tem um modo de construir que a gente pode ir acompanhando, e esse modo de construção remete para isso. Né? Então, então, mas para eu me dar conta disso, eu tenho que fazer esse percurso que eu estou fazendo com vocês, por cada uma das obras, né? Para mostrar para vocês como é que essas obras são construídas. Né? Então, assim, eu acho que a gente, com isso, conseguiu atravessar todos esses desenhos. Né? Talvez aqui talvez uma coisa que faltou. Então, aqui são os vazios cerebrais, né? Isso eu já mostrei, né, na obra também. Esse trabalho aqui da Bienal, ele também é uma escultura em mármore, né? Eu acho que é a primeira escultura em mármore, né, do... Cláudio não está compartilhando. Ah, desculpa. Obrigado por me avisar. Então, essa escultura de mármore, né, que ele apresenta na Bienal de São Paulo, que é a primeira participação dele na Bienal de São Paulo, né? Depois eu vou mostrar, tá vendo? Então, tem essa fórmula, né? Todas as formas que estiverem na sala são as que não estão na cabeça, né? Porque exatamente essas formas descrevem os vazios, né, da cabeça. E aí, isso que não está na cabeça é exatamente o que está na sala, né? Então, tem uma espécie de negativo. A sala, com os objetos positivos, é um negativo dos espaços vazios da cabeça, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. Então, ele está nessa série desse trabalho aqui, né, que são outros vazios, né? Então, esse trabalho chama Vazio. E aí, esse aqui, tá vendo, são duas esculturas, né, chama Vão, né? Trabalho de 96, foi apresentado na Bienal Internacional de São Paulo, mármore, azeite, graxa e cabo de aço. Então, você tem uma primeira escultura no chão, que é uma dessas formas, né? E você tem uma outra que está pendurada
sustentada por cabo de aços, né? E que é uma outra forma desse ventríloco central, né? E aqui é a primeira vez que ele introduz o mármore. E aí, quando ele introduz o mármore aqui, ele não introduz a primeira matéria do trabalho dele, que ele não introduz por nenhum motivo cosmológico, cosmográfico. Ele introduz porque, quando ele introduz o mármore, ele introduz como uma referência à história da arte, à história da escultura. Na medida em que ele é um escultor e que o mármore é uma das... quando você pensa nas esculturas gregas, nas esculturas romanas, nas esculturas renascentistas, você pensa no mármore, e aí ele faz uma ligação dessa questão que ele estava trabalhando, né, dos vazios do corpo, ele linka isso com a história da arte, de um modo como ele se insere enquanto escultor na história da arte. Então, aí o material, a matéria na qual ele vai esculpir, vai vir não por razões cósmicas, mas por razões históricas. Então, com isso, ele introduz nesse universo a dimensão da história, no caso aqui da história da arte, né? Então, isso também é interessante, né? Porque ele vai situar esse trabalho dentro da história da arte. E aí ele escolhe, ele decide esculpir, mas ao mesmo tempo que ele usa esse material super nobre, ele vai misturar isso com azeite e graxa, que são materiais que você não costuma pensar que azeite ou graxa sejam matéria de um escultor. Mas no caso da escultura dele, você tem que acrescentar. Então, por isso que, por exemplo, de novo, João, aqui eu poderia imaginar que isso aqui é uma instalação, né? Mas ele não entende como uma instalação, ele entende como uma escultura. A situação toda, a graxa no chão, tá vendo? O azeite, tudo isso ele vai entender como sendo parte da escultura. Então, a partir de um momento, ele começa a trabalhar com... Acho que não, ele já estava... Talvez ele já tivesse esculturas anteriores em mármore. Não sei. Aí eu teria que procurar essa informação, mas eu acho que não. Eu acho que essa é a primeira que ele vai fazer usando... Não. Ele já tem esculturas em mármore anteriores. Em 95, na Galeria Milan, ele já tem esculturas em mármore, né? Ele já começa a trabalhar com mármore. Mas ele vai sempre, nesses trabalhos anteriores, misturar o mármore... Tá vendo? Com outros materiais que não são exatamente... Então, por exemplo, isso aqui é mármore e graxa, tá vendo? Então, quando o Rodrigo Naves, ele se refere a esse ponto da obra do Nelson, esse fato de que a matéria-prima dos trabalhos, ela não é escolhida por razões plásticas, mas a matéria ela já é escolhida por um significado que ela mesma traz, né? Então, nesse sentido, o grafite, essa matéria, ela não é só uma matéria a qual eu dou forma, mas a própria matéria
o significado da matéria, o que ela significa, já é parte da forma, já é parte do significado da obra, né? Quando ele pensa nesse aspecto, ele vai fazer referência ao Joseph Beuys, né? Que é um artista muito importante do século XX, né? Quando ele diz aqui, tá vendo? No trabalho de Joseph Beuys, aí seria interessante vocês tentarem procurar na internet alguns trabalhos do Joseph Beuys, né? Ele pensa no Joseph Beuys como um artista do século XX, né? Ele diz, no trabalho de Joseph Beuys, por exemplo, é nítido o esforço para desvincular certos materiais de sua exterioridade estritamente instrumental, conferindo-lhes um sentido mais problemático, que em geral conduz a uma simbolização. Feltro, gordura ou cera de abelha tendem, em geral, a deixar de se mostrar apenas como uma superfície material para, através de certas relações também formais, se apresentarem, por exemplo, como indeterminação, caoticidade, indistinção e assim por diante. Então, e aí depois ele vai dizer assim, esse material tende a ganhar uma carga simbólica intensa, que passa a constituir o sentido das obras em que ele comparece, né? Então, eu acho que isso isso é uma informação interessante que ele traz, né? Ou seja, que o Joseph Beuys, no trabalho de Joseph Beuys, a matéria ela não é apenas uma coisa inerte a qual a forma dá um significado. Ela já traz um significado, né? Então, esse paralelo que ele faz com o trabalho do Nelson, eu acho interessante. A questão toda é qual é o significado que a matéria traz. E aí, o que eu estou insistindo aqui é que em toda essa primeira parte do trabalho do Nelson, o significado que a matéria traz é um significado fundamentalmente cósmico, né? Quando ele escolhe o grafite, o diamante, quando ele escolhe os metais, né? Quando ele escolhe essas obras, ele escolhe por razões cósmicas. E quando, a partir de um dado momento, ele começa a escolher o mármore, ele escolhe por uma referência à história da arte, à história da escultura especificamente. Então, também ali a matéria é escolhida por razões que não são meramente plásticas, ou seja, a matéria ela agrega significado à obra de arte, não apenas a forma que eu dou a ela, né? Então, para pegar essa última obra, né? Essa que eu mostrei aqui para vocês, né? Que é a Preparando Venenos, né?
Então, aqui, está vendo? Então, ele vai introduzir na borracha, né, referências à glândula pineal, de novo, um envelope de chumbo com torionita, né, um elemento, oh, meu Deus, como é que chama? Eu falei agora há pouco. Um elemento radioativo, isso, obrigado, Rainer. Um elemento radioativo, né? Ao mesmo tempo, isso faz referência a essas glândulas, né? A glândula pineal, né? Por exemplo, que é uma coisa da qual Descartes fala muito, né? Então, isso tudo, essas matérias, elas trazem um significado que é um significado cósmico, né? Então, que fazem parte dessa cosmografia que ele está construindo, né? Embora dentro dessa cosmografia, sobretudo com a entrada do mármore, começa a aparecer também essa referência à história da arte. Então, dentro desse cosmos que está sendo construído, também tem um lugar para a história, para um elemento que não é propriamente cósmico, né? Mas que o artista vai integrar dentro dessa construção desse universo, né? Mesmo que o mármore esteja ali a serviço por exemplo, de expor formas, por exemplo, como cubos, esferas, formas geométricas clássicas, né? Remetendo a noções como vazio, né? A gente vai ver esses trabalhos mais à frente, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro livro ele vai dar muito esses elementos iniciais da construção desse cosmos, né? Que depois vai começar a ser substituído, né, por esse trabalho que vai visar construir uma espécie de desenho sobre a superfície da Terra, né? Que são esses trabalhos que estão lá no último livro, o Berceuse, né? Tem algumas coisas do texto do Naves que eu acho interessantes. Então, por exemplo, nesse item 3, né? Então, que é quando ele diz aqui assim, ó, um 3. Quando ele diz, não era apenas uma exigência banal que fazia Nelson Félix manter as intervenções que vimos anteriormente nos estritos limites de um processo sugerido, cujas consequências podíamos apenas imaginar. Qualquer materialização das promessas contidas nas obras ficaria aquém daquilo que se apresenta como pura possibilidade. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Isso está presente, inclusive, no título da conversa que vem a seguir, que é uma frase que ele diz num determinado momento da entrevista, quando ele diz: o que me interessa é essa coisa indefinidamente sugestiva. Então, é você encontrar o trabalho, mas o trabalho está remetendo sempre para alguma outra coisa
que não está ali, mas que o trabalho sugere. Então, caso clássico, o grafite, que te joga para essa situação da Terra em relação ao Sol, né? E aí depois ele diz uma outra coisa que eu também acho importante. Eu acho que quando ele diz, portanto, será preciso insistir na suspensão do sentido dos trabalhos, procurar manter a todo custo um adiamento de significação, e isso a partir das próprias obras, né? Então, isso também é muito importante, ou seja, é que não se sabe direito exatamente o que ele quer com isso. Né? Ou seja, há uma suspensão do sentido, há um adiamento da significação, há um remetimento para vários significados, mas no final das contas, quando você olha para um trabalho como aquele, o Mesas, né? Tem referência à dormideira, tem referência à gravidade, tem referência ao corpo, aos moldes, mas quando você olha aquilo tudo, você se pergunta, mas esse trabalho quer dizer o quê? O que ele quis dizer com esse trabalho? Né? Então, o trabalho é marcado por uma certa suspensão do sentido, por um adiamento dessa significação. Né? Por essa razão, se esclarece também a importância e a necessidade de narrativas que acompanhem essas produções. Não se trata de um discurso paralelo que ajude a entender o significado dos trabalhos, mais ou menos complexos. Trata-se antes de uma espécie de estimulação recíproca entre obras de arte e certos relatos, com o intuito de deslocar e postergar uma significação mais delineada. Essa situação, por certo, deixa as obras numa posição difícil, em que os riscos de mistificação e de intimismo rondam-nas sem cessar. Né? Então, esse conjunto de narrativas, né? Então, por exemplo, aquele trabalho que está no museu, que foi feito no Museu da Vale do Rio Doce, lá em Vila Velha, Vitória, né? Ele se chama Camire, mas em nenhum momento no trabalho isso é explicado. Mas existe uma foto no folder do convite que ele faz lá em Camire, olhando na direção do Museu da Vale do Rio Doce, e depois uma foto que ele faz no Museu da Vale do Rio Doce, olhando para Camille. Então, isso é uma coisa que aconteceu fora do trabalho. É quase como se fosse uma narrativa paralela. Então, os trabalhos eles são cobertos por narrativas paralelas, como no caso das glândulas, essas referências, as notas musicais que ele encontra lá nos alquimistas, né? Mas isso tudo são significados que vão se somando, mas que não dão um todo, que formaria um todo onde eu tivesse acesso ao que significa aquele trabalho. Né? Tem uma suspensão aí do sentido que é permanente. Né? Ele chama atenção também no ponto 4, nesse item 4, há uma coisa a qual eu já me referi, que é essa referência às formas tiradas do corpo humano, né? Tanto do próprio corpo dele, quanto do corpo humano em geral, ou de animais, né? Mas sempre existe essa tensão entre uma coisa que é visível, que está ali, mas é também uma coisa que é apenas sugerida, né? Então, acho que ele marca bem isso, né? O Naves, como uma característica muito marcante do trabalho do Nelson, né? Então, eu sugiro que vocês façam uma leitura desse texto, né? E que, se vocês tiverem questões com relação a ele,
que vocês me coloquem na próxima aula para a gente poder passar para o próximo livro, tá? Eu acho que também aqui da conversa eu já extraí as passagens mais importantes, né, que eu queria destacar, né? Eu acho que, com relação a esse trabalho, esse primeiro livro, esse livro está no Google Classroom, tá? Ele é esse PDF que eu tenho utilizado nas últimas aulas, tá? Que é esse livro aqui, que é o primeiro livro de 1998. Tá? Então, aí, na próxima vez, eu vou escanear esse livro aqui, que é o segundo livro dele, que é um livro... É um livro de 2001, portanto, uns 3 anos depois do primeiro livro. Isso, é um livro de 2001. E aí é um livro que já vai apresentar textos de 3 teóricos críticos de arte, né? E dentre eles, uma teórica muito importante, que é a Glória Ferreira, que depois vai vir a fazer um livro junto com ele, que é o Trilogias. Ele até se referiu a esse livro na conversa que eu tive com ele, na terça-feira. Esse livro ele tem textos de 3 autores, né? Além da Glória Ferreira, tem um texto da Sônia Zaltstein e do Nelson Brissac, né? E a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais, né? Então, eu vou escanear esse livro essa semana, vou colocar lá no Google Classroom e aí, porque é exatamente essa ideia de ir atravessando esses livros e ver como é que essa obra vai se construindo, para a gente poder colocar essas questões finais que eu estou querendo colocar, tá? Mas que eu coloquei como condição essa travessia. Mas eu acho que a travessia do primeiro livro, eu acho que já deixou mais ou menos claro para vocês, eu espero, mas se eu não tiver conseguido, talvez agora seria um momento, né? O que eu estou buscando entender com esse conceito de cosmografia que eu estou tentando construir, né? Então, por que eu acho que se trata de uma cosmografia na obra do Nelson Félix, né? Mas não sei se vocês gostariam de colocar alguma questão sobre isso, sobre o que a gente viu até agora. Professor, tem uma Sim. coisa que você explicou aí, ó, mas eu não sei se eu entendi direito, que era a questão de evitar a instalação. Você podia repetir para mim? Você deu essa explicação, que tudo dele, no final, se constitui como escultura. Ele é um escultor. Porque, inclusive, no desenho que você apresenta da obra Vão, da Bienal de São Paulo, lá em cima ele escreveu Bienal, 2 esculturas, evitar a instalação. O que tornaria esse trabalho uma instalação? Página 56 do livro. Acho que é aqui, né? É aí, em cima, logo em cima. Aí.
Isso. Então, eu acho que eu já respondi isso, né? Mas, assim, vou tentar reconstruir o meu raciocínio. Quer dizer, Tá. como eu entendo isso, né? Talvez fosse uma coisa... Eu nunca perguntei ao Nelson sobre isso. É mais uma coisa que eu deduzo a partir de certas falas dele, né? Mas, deixa eu abrir aqui. Então, assim, o Nelson, há um fato, o Nelson não se utiliza da palavra instalação para se referir aos trabalhos dele. Embora a gente possa, outras pessoas possam descrever o trabalho dele como instalações, mas ele não se serve dessa palavra, né? Essa é uma palavra que surge, né, na história da arte ou na teoria da arte, exatamente para tentar descrever a produção de certos objetos que não são mais escultóricos, né, porque às vezes são apenas reuniões de objetos já existentes que são amalgamados, assemblagens, né, reunidos e colocados, e aí você tem uma instalação, né, passa a ser um nome que se cria para descrever esses objetos, né? Só que o Nelson nunca adota esse nome para descrever os trabalhos dele. Então, a ideia dele... Então, eu estou procurando esse arquivo aqui do Berceuse para... Então, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o galpão, tá? Você está vendo essa imagem aqui, né? Tô vendo. Espera lá, deixa eu fechar aqui, né? Então, esse trabalho aqui, né? Que é o primeiro é o Camille, né? Que é o primeiro trabalho do Concerto para Encanto e Anel. Uhum. E existe um galpão, né? Que é o galpão que está lá no Museu da Vale, né? Esse galpão já existe, né? Tá vendo? Com essas paredes brancas, com esse telhado, com essas vigas que dão sustentação ao telhado. Isso já existe, tá vendo? Já existe esse espaço. E aí ele vai para lá e ele instala, você pode dizer, nesse espaço, Sim. essas vigas. Então você vê que já existem vigas aqui no teto, né, que estão dando sustentação a esse telhado. Ele vai e produz essas vigas aqui, coloca um certo número delas, na forma horizontal, a uma certa altura, coloca outras nessa forma inclinada, nessa inclinação de 23 graus, e coloca também uma escultura em mármore aqui, né, que é o anel, né, que quando ele fala que o projeto todo é Concerto para Encanto e Anel, o anel é esse aqui, né? Tá vendo? Existem essas outras esculturas, porque isso aqui está num compartimento que está aqui, ó, do outro lado, você consegue até ver o anel lá, e tem um outro compartimento que ele coloca outras esculturas e outras peças de ferro, né? Certo. Tá vendo? Essa mesma... Ele não chama isso de instalação. Não? Por quê? Porque ele acabou transformando o próprio museu em parte dessa escultura. Né? O museu, ele entra na escultura. Ele transformou o próprio museu numa escultura, sendo que essa escultura que está aí no museu é fundamental que ela... que é parte fundamental do trabalho,
o fato de que esse espaço, que virou uma enorme escultura, esteja num ponto que é um ponto que está no mesmo paralelo de uma cidade que se chama Camiri, na Bolívia, e que essa cidade é o centro da Cruz na América, que é um trabalho anterior que ele já tinha feito. Então, para ele, isso não é uma instalação, né? Ele não entende isso como uma instalação, ele entende que essa ação escultórica dele transformou o museu inteiro numa escultura, né? E esse museu inteiro, que é essa escultura, ela está ocupando um ponto do espaço que está relacionado a um outro ponto, que é Camiri, que está no centro da Cruz na América. Então, para ele, trata-se de produzir todo esse desenho, e essas esculturas ocupam esses pontos, elas cumprem a função de marcar, né, na superfície da Terra esses pontos. Então, elas cumprem a função também de fazer esses desenhos. Então, ele não acha que isso, ele não entende isso como escultura. Ele entende isso, não entende isso como uma instalação, ele entende isso como uma escultura. Só que com isso, ele está... O que ele está fazendo? Ele está ampliando o próprio conceito do que é uma escultura. Então, na medida em que ele se entende como isso foi um pouco o que eu disse antes, né? Na medida que ele se entende como um escultor, mas que ele se entende também como um artista contemporâneo, então o trabalho dele é também uma reflexão do que seria a escultura dentro dessa experiência que é a arte contemporânea. Então é óbvio que a escultura na arte contemporânea ela tem que ampliar o seu sentido para fazer parte dessa experiência que é a arte contemporânea. Então, em vez de abandonar a nomenclatura da escultura para adotar uma nomenclatura mais contemporânea, que é a nomenclatura de instalação, ele amplia o próprio conceito de escultura. Ele dá uma significação contemporânea ao conceito de escultura. Então, em vez de dizer que isso é uma instalação, ele vai dizer que, pela ação escultórica dele, ele transformou todo esse prédio numa única escultura. Né? Então, isso também tem a ver com o que eu falei antes dessa escultura que vai estar exposta agora de novo lá no MUBI, que é essa daqui. Né? Então, quando você entra na sala, você vê vários objetos, mas o esforço dele é que você entenda que se trata de um único objeto, que é um objeto que só faz sentido se você vê o todo. E esse sentido escultórico, inclusive, ele implica que eu tenho que considerar a escultura não só o que ele construiu, mas também coisas que ele não esculpiu, como, por exemplo, as dormideiras. Então, quando, por exemplo, ele faz o grande Buda, né, que é essa... Da árvore, né, a escultura dele não são só as garras de latão. é a árvore também. É o todo. E aí ele vai dizer, é mais ainda, não é nem só a árvore e o latão. É a floresta como um todo. Por quê? Porque aquilo ali faz parte de uma escultura maior que ele está fazendo, que é o Cruz na América. E o que é o Cruz na América? É uma escultura que... Então, por exemplo, isso aqui é uma outra escultura dele, é uma outra exposição, que é uma coisa só. Você tem vários objetos, mas ele não chama de instalação, ele chama de escultura. Né? Então, aqui, ó, o grande Buda. Então, para ele,
o grande Buda não é só o grande Buda, porque o grande Buda é um ponto da Cruz na América. da Cruz da América. Então, por isso que ele coloca uma foto de toda a floresta. Por quê? Está vendo quando ele coloca? Aí, então, o Cruz na América, o que, que é? O Cruz na América é como se ele estivesse esculpindo com a diversidade das paisagens. Então, ele tem uma floresta. Então, eu não posso entender o grande Buda só como o grande Buda. Eu tenho que entender como a floresta como um todo. A mesma coisa aqui. Eu não posso entender que a escultura seja apenas, o vazio, o coração, seja apenas essa esfera de mármore aqui. Por quê? Porque ela é uma obra que está acontecendo, ela depende do mar. Por isso, porque ela está se transformando, tá vendo? Essa aqui é uma foto mais recente dela, né? Então, eu não, a escultura não é só esse objeto, é a paisagem também na qual ele está acontecendo. Assim como o Pampa, aqui, mesa, não é só o objeto, é a paisagem. Né? E, por fim, a foto que ele faz no deserto do Atacama, que é o quarto ponto do Cruz na América, as fotos, né, as 6 fotos. Né? Então, você tem que pensar que o Cruz na América, você pode pensar o Cruz na América inteiro como uma escultura de 4 paisagens. Uhum. Floresta, litoral, pampa, deserto. Certo, uma única escultura. Isso. Então, o que isso significa? Significa que, para ele, não se trata de abandonar o conceito de escultura para adotar um conceito de instalação, se trata de expandir o conceito de escultura. Então, ele, com Cruz na América, ele está esculpindo, usando a própria paisagem como matéria-prima para construir essa grande obra que é o Cruz na América. Certo. Maravilha, professor. Perfeito. Então, é como eu entendo, entendeu? Eu nunca vi o Nelson se pronunciar, explicar por que ele não usa a palavra instalação, por que ele não gosta. Mas isso é o que eu depreendo do próprio trabalho dele. Né? Certo. Certíssimo. Obrigada. Nada, obrigado você pela pergunta. Mais alguma questão, pessoal? A gente fica por aqui, então, hoje? Então, eu prometo, então, essa semana escanear esse livro e colocar lá, e semana que vem a gente começa a trabalhar esse livro. Mas, se vocês tiverem alguma questão ainda relativa a esse livro, vocês podem colocar essas questões na próxima aula, tá? Eu vou interromper aqui a gravação e vou dar ou melhor, talvez eu vou dar um aviso logo depois, tá? Um instante só.